Paz, Senhor, crianças, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a Prof. Ju veio aqui para contar uma história da Bíblia para vocês, pois hoje no nosso culto infantil nós chegamos agora no momento da nossa história, do momento em que nós vamos ouvir a palavra de Deus, aprender um pouquinho mais sobre a palavra também e chegar mais perto e ouvir o que o Espírito Santo tem a falar em nossos corações. Amém? E hoje essa história que a Prof vai contar para vocês está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Se vocês tiverem a Bíblia de vocês aí em casa, peçam para o papai, para a mamãe abrir para vocês a Bíblia aí, lá no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46 ao 52. A prof não vai ler aqui, para não tomar muito tempo, tá? Mas vocês leem depois em casa, com a mamãe e com o papai. Combinado? Então, na nossa história de hoje, lá do livro de Marcos, vai contar sobre uma cura que Jesus fez. Certo dia, Jesus estava entrando na cidade de Jericó. E com ele vinham os seus discípulos, porque Jesus não andava sozinho, né? Jesus sempre tinha os discípulos junto com ele. Só que além dos discípulos, quem mais estava sempre junto com ele? Aqueles que estudam na escola dominical sabem que aonde Jesus andava, sempre tinha uma multidão de pessoas junto. Então, dificilmente Jesus estava sozinho. Sempre tinha uma multidão de pessoas na volta de Jesus. Aonde Jesus andava, tinha essa multidão que o seguia. Uns seguiam Jesus porque eram curiosos, queriam saber quem era o tal do Nazareno que falavam, então queriam entender quem era esse tal de Jesus. Outros seguiam a Jesus porque queriam escutar as palavras de sabedoria que Jesus tinha para trazer. Outros seguiam a Jesus porque precisavam de alguma coisa, precisavam de uma cura, uma libertação, às vezes não era para si, era para um familiar, né? Então sempre tinha uma multidão atrás de Jesus. E Jesus, os seus discípulos e a multidão chegaram na cidade de Jericó. E quando eles estavam saindo da cidade de Jericó, eis que no canto da cidade tinha um cego sentado. O nome desse cego era Bartimeu. Bartimeu, ele ficava na saída da cidade de Jericó, mendigando, pedindo esmolas, porque ele não enxergava, ele era cego. Então, naquela época, as pessoas que tinham a disponibilidade, eles podiam pedir esmolas, eles usavam uma capa. E Bartimeu então ficava sentado na saída da cidade, ali, né? Ficava sentadinho lá, né? Pedindo esmolas. Porém, quando vinha vindo aquela multidão, ele escutou falar que no meio dessa multidão, estava Jesus. E ele já tinha ouvido falar do que Jesus fazia. Que Jesus curava, que Jesus salvava, que Jesus libertava. Ou melhor ainda, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. E ele tinha ouvido falar. E ele ficou... E agora? Mas eu preciso chamar a atenção desse Jesus. Mas como é que eu vou chamar? Fácil. Se ele não enxergava, mas ele falava. O que ele fez? Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas no meio da multidão diziam para ele assim: fica quieto, não incomoda. Ele não vai dar bola para ti. Tu é só um mendigo pedinte aí, cego ainda por cima. Não incomoda, fica quieto. E ele continuava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava, e gritava, e gritava mais alto ainda, para que até que Jesus conseguisse ouvir ele. E Jesus ouviu o clamor dele. Jesus ouviu ele pedir. Então, Jesus disse assim para os seus discípulos:
vão lá e digam que eu quero vê-lo. Aí eles correram, foram lá até e chamaram: ó, Jesus, Jesus quer te ver, levanta, anima-te, bem-te depressa, Jesus quer ver. Quando falaram para ele se animar, que Jesus queria ver, ele se levantou e tirou a capa de pedinte, porque aquela capa dava condições para ele de pedir as coisas, de estar ali esmolando. E ele, naquele mesmo momento que ele ouviu o chamado, que Jesus queria ver ele tirou a capa e pá, jogou a capa no chão e foi até Jesus sem a capa. E chegando lá com Jesus, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Com quem diz assim: por que tu estava me chamando? Qual é a tua necessidade? Claro que Jesus sabia que ele era cego. Claro que Jesus já conhecia a necessidade dele, mas Jesus queria que ele falasse o que ele precisava. E ele disse: Jesus, que eu veja, eu quero ver. Ele disse o que ele queria. Ele não queria uma casa, ele não queria uma mansão, ele não queria um carro, um brinquedo novo, não. O que ele queria era a cura dele. Ele queria ver, ele queria poder olhar a luz do sol, ele queria poder ver as flores, ver as pessoas que talvez ele amava, mas ele não tinha visto ainda. E Jesus disse assim, ó: vá em paz, porque você está sendo curado pela tua fé. A tua fé te curou. Ele tinha tanta, mas tanta fé que Jesus ia curar ele, que ele já tinha até largado a capa e tinha deixado a capa lá no chão. Então, ele ficou tão alegre que quando Jesus disse aquilo, ele voltou a ver, ele enxergou todos, ele pôde ver Jesus, ele pôde enxergar a multidão, ele pôde enxergar todas as pessoas. E ele ficou muito contente, ele ficou muito grato a Jesus. E agora, ele não pegou e foi embora correndo. Vai, tá, tchau, fui embora. Não. O que ele fez? Ele começou a seguir Jesus. Ele começou a fazer parte da multidão que seguia Jesus. Mas ele não foi da parte que era curiosa. Ele não foi da parte que queria matar Jesus, porque tinha muitos que estavam ali que queriam era prender e matar Jesus. Ele foi em agradecimento, como forma de agradecer a Jesus pelo que ele tinha recebido. Ele seguiu Jesus. E ele ganhou a sua bênção, né? Tudo o que ele queria. Ele queria era ser curado e ele foi curado. O cego Bartimeu foi curado dos seus problemas. Ele voltou a ver. Jesus curou ele e ele pôde novamente enxergar. Que alegria, né? Vocês imaginam viver no escuro, sem poder enxergar, sem olhar o rosto dos nossos familiares, dos nossos amigos, daqueles que a gente ama tanto? Ai, é muito triste, né? Deve ser muito triste. Eu não gosto de ficar nem no escuro. Quem dirá não enxergar? É muito triste. E este homem, o cego Bartimeu, agora já não é mais cego, né? Porque Jesus o curou. Ele deixou de ser o cego Bartimeu para ser o Bartimeu, que seguia Jesus, que amava Jesus, que estava do lado de Jesus. E você? O que você precisa de Jesus? Você tem clamado para Jesus? Quando a gente precisa de alguma coisa, para quem a gente chama? Quem que a gente lembra primeiro? Será que a gente lembra de Jesus em primeiro lugar? Ou será que a gente pede para outras pessoas? Em primeiro lugar, nós devemos pedir e orar a Jesus. Jesus é aquele que nos pode nos abençoar. Tudo segundo o seu querer e a sua vontade. Tem coisas que a gente pede que não é para o momento que a gente quer. Que tem o tempo certo de a gente receber a nossa bênção. E tem coisas que não, que se a gente pedir, o Senhor dá na hora para nós. Deus é tão bom, é tão maravilhoso conosco, que se a gente seguir e obedecer a Ele, Ele vai nos abençoar também. Porém, quando a gente aceita Jesus, o nosso coração, ele é assim, limpinho, limpinho, estão vendo, bem branquinho.
Quando a gente aceita Jesus, o nosso coração é assim, bem branquinho. Não tem nenhuma sujeirinha. Estão vendo, ó? A água tá bem... Chega a ter bolinhas de tão transparente que tá. Quando a gente aceita Jesus, Jesus entra no nosso coração e limpa e tira todo o mal do nosso coração. E o nosso coração fica limpinho, limpinho. Porém, às vezes, a gente acaba esquecendo de Jesus. Às vezes, a gente acaba esquecendo de orar. Às vezes, a gente acaba esquecendo de ler a Bíblia. Às vezes, a gente acaba esquecendo de louvar o nome do Senhor. E essas coisas vão abrindo brecha na nossa vida para que entre dentro do nosso coração o pecado. Quem sabe, dentro do coração de Bartimeu tinha pecado. Quem sabe, dentro do coração de Bartimeu tinha muita coisa errada porque ele não conhecia Jesus. Ele precisava de Jesus, mas ele não tinha Jesus ainda. E quando o pecado, a gente para de louvar ao Senhor, a gente para de ler a Bíblia, a gente para de orar, o pecado vai entrando na nossa vida. Ah, prof, mas como é que o pecado entra? Ah, o pecado ele não entra disfarçado de coisa feia, de coisa má. Ele entra disfarçado às vezes de coisa boa. Ai, eu tô com uma preguiça hoje de ler a palavra, mas eu não tô com preguiça de ir lá olhar meus videozinhos do YouTube, assistir desenho animado. Ah, prof, eu tô com uma preguiça de ir na igreja, sabe, né? Agora tem que ir de máscara, não tem mais cultinho, então eu devo ficar sentada lá no culto. Mas aí eu fico em casa, assistindo uns videozinhos que não é pra mim assistir, sabe? Mas eu aproveito que a mãe e o pai não estão me vendo, e daí eu fico assistindo. Aí, quando eles chegam e perguntam o que eu fiz, eu não conto pra eles que eu assisti. Aí eu tô mentindo. Ai, prof, uma mentirinha só não faz mal. É pra me livrar de um castigo. Ai, prof, se eu contar só uma mentirinha não vai fazer mal nenhum. Não preciso contar pro pai e pra mãe que eu jogo aquele jogo no computador. Eu não preciso contar pro pai e pra mãe que eu tô jogando aquele jogo no celular e no tablet. Aquele jogo que eles disseram que não era pra mim jogar, porque era do mal. Não preciso contar pra eles. Ai, prof, eu não gosto. Não gosto quando acontecem algumas coisas estranhas em casa. Então eu pego e ligo o celular, boto lá no YouTube naqueles vídeos que não é pra mim assistir. Ninguém tá vendo. Aí eu vou lá e assisto. Ai, prof, mas quando eu vou jogar videogame, eu gosto de jogar aqueles jogos que a mãe já disse pra mim que não, mas né? Eu gosto. Aquele jogo de matar, de atirar. É legal. Será? Olha como é que vai ficando o coração. Lembra como é que ele era? Ele era bem limpinho, né? Mas o pecado foi entrando. Ai, prof, a mãe mandou eu estudar, fazer a lição de casa, porque agora, sabe, né? As aulas são só online. E aí, eu tenho um monte de trabalho pra fazer. E aí, a mãe mandou eu estudar, mas ai, em vez de estudar, eu fiquei assistindo um videozinho no YouTube. Como é que ficou o coração? Tá sujo, né? Tá feio o negócio, né? E cada vez que a gente desobedece o pai e a mãe, cada vez que a gente faz coisas erradas, cada vez que a gente mente, que a gente assiste o que não é pra assistir, o coração vai ficando como? Vai ficando assim, ó, escuro. Aí não sobra espaço, não sobra tempo pra fazer outras coisas. E o nosso coração vai ficando assim, ó, escuro, manchado. Já não é mais um coração limpinho, é um coração sujo. Mas tem solução, prof? Tem. Dá pra voltar a ter aquele coração limpinho de novo, aonde Jesus mora? Porque nesse coração aqui, Jesus não mora. Nesse coração sujo aqui. Dá pra gente melhorar isso? Dá, com certeza. Sabe como? Orando.
lendo a Bíblia, buscando ao Senhor, pedindo perdão para Deus, para o pai, para a mãe, falando a verdade. Aí Jesus entra de novo em nossos corações. Aí ele entra, se a gente orar e pedir para ele, Jesus, entra no meu coração, limpa, tira todo o mal. Aí Jesus vai entrando de novo em nossos corações. E aí, olha só, ele vai limpando o nosso coração. Olha só, Jesus entra e vai limpando o nosso coração. Olha só, quando Jesus entra em nossas vidas, quando Jesus entra em nossos corações, ele limpa, porque ele só mora num coração limpo, aonde não tem pecado, aonde não tem mais sujeira, aonde não tem mentira, aonde não tem briga, porque às vezes é briga com o irmão, briga com a mãe, briga com o pai, com o primo, com o amiguinho, com todo mundo. Mas Jesus não mora num coração briguento. Jesus mora num coração limpinho. E quando a gente se arrepende do mal que a gente fez, quando a gente se arrepende de tudo que a gente fez de errado, o nosso coração volta a ficar limpo, branquinho de novo. E você? Como é que tá teu coração? Ele tá assim? Jesus pode fazer morada nele? Ele tá assim, ó. Bem branquinho, transparente? Ou ele tá sujo como tava antes? Escuro? Como é que tá teu coração? Tá branquinho? Jesus pode morar nele? Tá bem limpinha a casa de vocês? Se o teu coração não tá limpinho, se o teu coração tem alguma sujeirinha, porque às vezes o mal entra e deixa só uma sujeirinha lá, só que aquela sujeirinha vai acumulando, vai crescendo, vai tomando conta do coração até que não tem mais espaço para Jesus. Se por acaso tem uma solução. Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus quer que você vá morar no céu com ele um dia. Quando ele vier para buscar a sua igreja, ele não quer só buscar teu pai e a tua mãe. Ele quer buscar você também. E a salvação é individual. Não é porque é filho de crente que é crentinho. Não. A salvação é individual. Então, se você um dia quer morar no céu com Jesus, você tem que aceitar Jesus no seu coração. Convidar Jesus para fazer morada lá. E se arrepender de todo o mal. E prometer para Jesus que vocês não vão fazer mais. Porque às vezes, de vez em quando a gente erra, a gente peca, não vou dizer que não, todo mundo peca, todo mundo erra, mas a gente tem que vigiar para que não faça mais, que aquele pecado que a gente já cometeu antes, a gente não cometa de novo. A gente tem que amar Jesus de todo o nosso coração, e quando Jesus faz morada no nosso coração, o nosso coração vive limpinho, ele vive cheio de amor, de graça e sabedoria, porque Jesus faz morada lá dentro. Amém? Vamos convidar Jesus para entrar no nosso coração? Mesmo se você já tem Jesus no seu coração, vamos fechar os olhinhos agora e vamos falar novamente com Jesus e pedir para Ele morar novamente em nossos corações? Vamos orar? Senhor Jesus, chegamos na Tua presença, Pai, te agradecendo, Senhor, por mais um dia, uma tarde que podemos ouvir a Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor falou conosco, Senhor. Pai, eu quero, Senhor, meu coração limpinho, limpo de todo pecado, limpo de todo mal. Agora, Jesus, entra em nossos corações, para que fique limpo e que eu não venha fazer mais nada que não te agrade, que eu venha te obedecer o meu pai, obedecer a minha mãe. Porque eu te aceitei, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Abençoa cada um, Senhor Jesus, nessa tarde, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Por isso que nós te louvamos e te bendizemos por tudo, Pai. Amém. Então tá, crianças, mantenham Jesus no coração de vocês, para que vocês tenham o coração, ó, limpinho. Beijos e saudades. Paz, Senhor.